em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 14. Livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 14. Ali depois do livro de Efésios, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 14. Amém? E assim nos diz a palavra de Deus: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nos colocamos, Pai, na Tua presença nesse momento, Jesus. Começa a tocar, Pai, nos nossos corações. Começa a tocar, Senhor, nas nossas mentes, Pai. O Senhor tem liberdade, Pai, para agir neste lugar. Então começa a tocar, Pai, em cada vida que está na Tua casa nessa noite, em cada filho Teu que resolveu vir aqui, Pai, hoje, para escutar, Senhor, a Tua voz, para receber, Pai, o Teu abraço, Pai. E eu te peço agora, Pai, se tem algum empecilho que impede dele sentir o Teu abraço, que isso comece a cair por terra nesse momento, e que ele possa sair daqui sentindo a Tua presença, sentindo o Teu abraço, e sentindo a vida dele sendo mudado, porque é isso que nós sabemos, que quando nós entregamos a nossa vida para Ti, o Senhor muda e o Senhor transforma, Pai. Então eu te peço, vem agir nesse momento, Pai. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e eu te peço, Pai, vem me usar e capacitar conforme a Tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, igreja, no nome de Jesus. Amados, quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, eu comecei a pensar no tema. O tema que a gente está trabalhando é resolva a sua vida. E eu comecei a pensar sobre esse tema, e uma coisa que veio à minha mente é sobre reclamação. Porque muitas vezes a gente entregou a nossa vida para Deus, mas a gente não perde um hábito, e esse hábito é reclamar. A gente reclama do trânsito, a gente reclama muitas vezes da comida que demora para ficar pronta. Nós reclamamos do nosso trabalho. Nós reclamamos muitas vezes da nossa igreja, dos nossos irmãos em Cristo. Eu tenho certeza que vai ter alguém que vai chegar em casa hoje e vai reclamar que não era o pastor que estava pregando. Mas se o pastor estivesse aqui, ia reclamar que era o pastor que estava pregando de novo. Porque esse é um hábito que infelizmente a gente tem. O hábito de reclamar. Mas quando eu parei para analisar, quando eu parei para pesquisar, eu não encontrei nenhum versículo que Jesus reclama. Pelo contrário, todos os versículos ele tomava uma atitude. E muitas vezes a gente não está fazendo como Cristo. Muitas vezes a gente está murmurando, a gente está falando tudo ao contrário. Isso muitas vezes acontece porque nós temos alguma ferida dentro de nós, que nos impede de parar de reclamar. E enquanto a gente não tratar essa ferida, enquanto a gente não resolver esse problema, a gente vai continuar sempre reclamando das pessoas, das situações que acontecem na nossa vida, e muitas vezes reclamar de até nós mesmos. E reclamar, amados, é pecado. Muitas vezes a gente reclama com Deus, muitas vezes a gente reclama do que Deus faz, e tudo que Deus faz é perfeito, mas mesmo assim a gente vai lá e reclama. Lá no livro de Números 14, versículo 27, ele vai nos dizer o seguinte: depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Aqui o Senhor está dizendo que Ele escuta toda murmuração. Ele escuta tudo que os filhos dele reclamam. E ali Ele fala: até quando vou aguentar? Até quando será que o Senhor vai nos aguentar reclamando? Até quando o Senhor vai aguentar as nossas murmurações? Até quando o Senhor vai aguentar as nossas reclamações?
Porque muitas vezes era para a gente estar agradecendo, mas a gente está lá murmurando, a gente está lá reclamando. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos tirando Deus do lugar que Ele é. Nós estamos tirando Deus e colocando Ele no lugar de servo. Porque a gente quer que Ele faça a nossa vontade, não nós fazer a vontade dEle. Então isso é algo muito sério. Por isso que hoje eu quero falar sobre isso. Como vencer a murmuração. Porque nós só vamos conseguir resolver a nossa vida quando a gente parar de reclamar. Nós só vamos conseguir ser alguém diferente quando nós pararmos de reclamar. Quando nós pararmos de colocar defeito em tudo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a parar de reclamar é ser gratos. Nós precisamos ser gratos e lembrar de tudo o que Deus fez por nós. Lembrar de onde o Senhor nos tirou. Lembrar de tudo que Ele já fez na nossa vida, de tudo que Ele já fez na nossa casa. Porque muitas vezes Deus vai lá e faz, no outro dia a gente esquece. Mas quando é algo que a gente não gosta, a gente lembra de reclamar todos os dias. Mas de agradecer, a gente esquece. Então, Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. E Ele não reclamava, pelo contrário, Ele agradecia. Então que a gente possa ser mais gratos, que a gente possa ter mais humildade de reconhecer aquilo que o Senhor faz por nós. Por mais pequeno que muitas vezes seja, o Senhor, Ele já nos deu o principal, que é a salvação. E muitas vezes a gente não é grato nem por isso, nem pela salvação. Qual é o presente maior que a gente quer? O que pode ser maior que a nossa salvação? E mesmo assim, a gente não dá valor. E eu estava procurando na internet sobre esse tema, e eu escutei um testemunho, que ele conta que um dia, um pastor chamado Jeremias, ele foi no culto, e ele levou um grupo de amigos com ele. E quando ele chegou naquele culto, o louvor mandava pular, o louvor mandava se alegrar. E ele já tinha 57 anos, e ele começou a reclamar que ele não podia pular, porque ele tinha problema no joelho. Depois, na hora do louvor, o ministro falou: olha para o irmão que está do seu lado e diga que ele é lindo. Ele falou: não, eu não vou falar isso eu só falo para minha esposa. E assim o culto foi continuando, e ele continuou a reclamar. E quando chegou o momento da oferta, ele até ia lá ofertar naquela igreja, mas o pastor falou ali um tempo a mais sobre a oferta, explicando, e ele não gostou e desistiu de ofertar. Quando chegou no final do culto, o pastor não parava de falar, se empolgou, isso a gente sabe bem como é que é, e ele não parava de falar, e o pastor Jeremias começou a reclamar que queria ir embora, não via a hora de terminar o culto. Então, quando terminou o culto, eles foram, se reuniram, e o pastor Jeremias falou: que culto interminável. Enquanto isso, um dos amigos que tinha ido com o pastor Jeremias falou: obrigado por que o Senhor me trouxe, obrigado pelo Senhor ter me levado. Eu precisava de alegria, eu não tinha alegria, e lá eu senti alegria. Eu precisava aumentar a minha autoestima, e quando o irmão que estava do meu lado falou que eu era lindo, eu aumentei a minha autoestima. Eu precisava ouvir sobre a oferta, porque eu não sabia como funcionava, e a palavra foi boa. Eu sentia tão alegre que eu não tinha vontade de ir embora do culto. Naquele momento o pastor Jeremias, ele se fechou, e ele pediu perdão para Deus naquele momento. Ele pediu perdão porque ele percebeu que enquanto ele estava sendo ingrato, enquanto ele não estava dando a mínima, tinha outra pessoa lá que ouviu tudo que precisava. Tinha outra pessoa lá que estava agradecendo pelo culto. Será que muitas vezes nós não temos agido como o pastor Jeremias? Será que muitas vezes nós não estamos agindo da mesma forma? E é isso que a gente não para entender. Enquanto muitas vezes a gente reclama de um culto que demora, o outro irmão dá graças a Deus. Quem será que Jesus vai abençoar? O irmão que reclama ou o irmão que agradece?
se fosse você. A gente esteve essa semana, na quarta-feira, em Pelotas, e o pastor falou sobre isso. Falou sobre um presente, que ele deu um presente para uma pessoa, e aquela pessoa não gostou daquele presente, reclamou. Enquanto isso, ele foi lá e deu outro presente para outra pessoa, e aquela pessoa ficou alegre, ficou feliz de receber. A bênção funciona exatamente da mesma forma. Muitas vezes o Senhor vai lá e nos dá uma bênção, e a gente reclama. E aí a gente fica esperando receber outra. O problema é, será que o Senhor vai nos abençoar de novo? Só para ouvir reclamação? Ou será que Ele vai procurar abençoar aquele que agradece, por mais pequeno que fosse? É isso que nós temos que parar para pensar. Nós precisamos ser gratos pela nossa vida, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelo nosso emprego, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Porque enquanto nós estamos reclamando da nossa casa, tem pessoas que não têm uma casa para morar. Tem pessoas que vivem embaixo de pontes, que dormem na rua. Enquanto nós temos uma família e muitas vezes reclamamos, tem pessoas que perderam toda a sua família. Enquanto nós estamos reclamando da nossa igreja, tem pessoas que não têm o direito de ir numa igreja. Tem pessoas que não têm a oportunidade de escutar o Evangelho, e nós temos. E mesmo assim, muitas vezes a gente vem e reclama. Então que nós possamos ser mais gratos e reclamar menos. É isso que o Senhor nos pede, que a gente possa reconhecer Ele nas pequenas coisas e aceitar a vontade dEle sobre a nossa vida, porque é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Às vezes a gente perde tanto tempo reclamando, enquanto a gente podia estar orando, enquanto a gente podia estar agradecendo. E muitas vezes a nossa vida não muda, porque a gente não pede isso. A gente só reclama. Senhor, por que a minha vida é desse jeito? Por que acontece isso comigo? Mas a gente não para pedir, e a gente não para acreditar que realmente vai acontecer. Então, a gente só leva a uma vida a reclamar. A segunda coisa que nós precisamos fazer para ser mais gratos e parar de reclamar é permanecer em Cristo. O chamado que Deus tem para as nossas vidas é muito grande, para cada um de nós. E a gente sabe que isso muitas vezes é difícil. E permanecer em Cristo significa não desistir, não parar. É muito fácil quando vem a primeira luta, a gente querer desistir. Quando vem a primeira batalha, a gente querer largar de Jesus. Mas isso não pode acontecer, porque muitas vezes nós estamos acostumados com a nossa vida do mundo, onde a gente reclama de tudo. E quando nós chegamos a Cristo, a gente segue com esse mesmo pensamento de reclamar. Então quando você está conhecendo a Cristo e vem a primeira luta, você começa a reclamar. Você chega na presença do Senhor e fala: Pai, por que o Senhor fez isso comigo? Eu estou tentando, Pai, mas eu não merecia isso. Eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse desse outro jeito. Mas não é assim. E ali a gente começa a se afastar de Jesus novamente. Mas quando nós permanecemos de verdade em Cristo, quando nós abrimos o nosso coração para Ele e pedimos para Ele: Senhor, eu quero parar de reclamar, eu quero parar de murmurar, eu quero ser mais grato. Mas quando a gente pede isso com verdade, com vontade de verdade, Ele vai começar a fazer isso. Ele vai começar a tocar no teu coração, Ele vai começar a tocar na tua mente, e você vai começar a ser mais grato. Às vezes parece que a gente gosta de reclamar. Às vezes parece que quando a gente não tem nada para fazer, a gente começa a reclamar de tudo. Quando tu encontra uma pessoa na rua e tu não tem o que conversar, tu começa a reclamar de tudo. Ah, porque hoje vai chover, mas eu queria que fizesse sol. Mas aí se tiver sol, tu vai reclamar porque tu queria que chovesse. Parece que nada no mundo tá bom para nós. Parece que sempre a gente quer mudar. Parece que muitas vezes a gente quer fazer o papel de Deus.
E não é esse o nosso papel. O nosso papel é de filho. E como filho, o nosso papel é obedecer ao nosso Pai. Então que a gente possa ter isso dentro de nós. Gálatas 2:20 nos diz o seguinte. Tenho certeza que você conhece esse versículo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Amém? Amados, se já não sou eu quem vive, como é que tu vai querer a tua vontade para a tua vida? No momento em que tu entregou a tua vida para Cristo, nós precisamos aceitar que agora é a vontade de Jesus. É essa vontade que tem que prevalecer. Por mais que muitas vezes não é a nossa, a gente tem que aprender a respeitar. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que muitas vezes, se Ele nos dá algo que a gente pediu, aquilo vai muitas vezes nos fazer mal. Mas a gente quer daquela maneira. Mas não é assim que deve prevalecer. Quando nós confiamos no Senhor e começamos a confiar nele, Ele faz da maneira dele, e essa maneira é a correta. Por mais que muitas vezes nos dói, por mais que muitas vezes não é como a gente queria, isso não cabe a nós. Cabe ao Senhor decidir isso. Cabe ao Senhor escolher o que é melhor para os filhos dele. Só que para isso entrar na nossa cabeça não é assim. A gente sabe que muitas vezes o inimigo vem trabalhando justamente para a gente reclamar de tudo. Eu conversava esses dias, quando a gente estava voltando de Pelotas, e eu falava como a igreja está diferente de quando a gente começou. Eu lembro de 3 anos atrás, quando eu cheguei aqui, e a igreja era completamente diferente. A mídia era um celularzinho aqui na frente transmitindo. O louvor eram poucos instrumentos. Era praticamente só o pastor e a Sara. Não tinha quase diáconos. E eu comecei a ver quanto a igreja cresceu, o quanto a igreja está diferente. E muitas vezes, em vez da gente olhar para isso, a gente vai lá e começa a procurar os defeitos. Porque a igreja podia ser melhor nisso. Porque a igreja podia comprar aquilo. E muitas vezes a gente não valoriza o que o Senhor já fez até aqui. A gente não valoriza o que o Senhor já nos proporcionou viver. E por isso que muitas vezes a gente não consegue ir para frente. Porque em vez de ser uma igreja grata, uma igreja feliz, a gente é uma igreja que reclama. É uma igreja que parece que nada está conforme a gente queria. Mas a igreja é do Senhor. Então Ele sabe como e quando Ele faz. Amém? O terceiro ponto é: tenha uma fé inabalável. Quando nós chegamos ao ponto de ter uma fé que não se abala por nada, a gente não vai achar do que reclamar. A presença do Senhor vai ser tão forte na nossa vida que a gente não vai ter nem tempo de reclamar. Então que a gente lute por essa fé inabalável, que a gente lute por cada vez estar mais perto do Senhor, que a gente possa usar o tempo que a gente reclama para orar, para chegar perto de Jesus, para ter e manter um relacionamento com Ele. O erro, muitas vezes, de um cristão é achar que os problemas acabam quando a gente entrega a nossa vida para Cristo. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores erros de um cristão. Achar que entregar a vida para Cristo é loteria, onde não vai haver mais dificuldade, onde não vai haver mais problemas. Mas não é assim. Todos nós que entregamos a nossa vida para o Senhor, nós vamos passar por dias ruins, nós vamos passar por dias maus, mas a chave para estar próximo de Cristo é não reclamar e ter uma fé inabalável. Porque quando o Senhor nos coloca na prova e a gente não reclama, a gente resiste, a gente aumenta a nossa fé, o Senhor vai nos recompensar por isso. O Senhor vai ver, aquele meu filho não está reclamando mesmo na dificuldade, então eu vou lá e vou honrar ele, porque ele merece. Mas quando vem a luta e a gente começa a ter uma fé duvidosa, uma fé que se abala por qualquer coisa, o Senhor vai falar: eu não te conheço, não é isso que eu te peço.
Não é isso que eu quero de ti. Ele nos chama hoje para uma vida de confiança, sem o hábito de reclamar. A palavra de Deus nos encoraja em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Enquanto a nossa vida está indo bem, enquanto está tudo calmo, tranquilo, é fácil dar graça. É fácil a gente agradecer. O problema é quando vem a luta. Aí eu quero ver a gente agradecer. Somente quem realmente entregou o coração para Deus vai conseguir fazer isso. Somente essa pessoa vai conseguir dar graça pela luta, vai conseguir dar graça pela dificuldade. Porque quando vem a dificuldade, vem a luta, ela vem para nos moldar, para nos trabalhar, para fazer a gente ser mais forte. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa ter dentro de nós. Se você parasse nesse momento para olhar para a tua vida, desde o momento que você entregou a tua vida para Jesus, você teria mais motivos para reclamar ou mais motivos para agradecer? Eu acho que por mais difícil que seja a tua vida, tu tem muito mais motivos para agradecer. Muito mais motivos para falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado porque até aqui o Senhor guardou a minha família. Obrigado porque até aqui o Senhor me tirou de um lugar que eu pensava que eu não ia sair, mas o Senhor foi lá e me tirou. Nós não vamos conseguir mudar a nossa vida enquanto nós não pararmos de reclamar. Não adianta a gente dizer que conhece Jesus, não adianta a gente dizer que entregou a nossa vida para o Senhor, enquanto a gente segue reclamando da mesma maneira que a gente reclamava. A única coisa que a gente tem que reclamar é do diabo. Lá a gente tem que reclamar mesmo, reclamar dele. Fora isso, a gente tem que dar graça. Fora isso, a gente tem que agradecer. É tirar 5 minutos de manhã e falar: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque o Senhor soprou fôlego de vida em mim mais uma vez. Mas muitas vezes nem isso a gente faz. A gente não agradece pela própria vida. Que a gente possa nessa noite deixar o Senhor entrar no nosso coração. Que a gente possa deixar Ele agir e Ele tocar nas nossas feridas, tocar no nosso coração. Porque só assim a gente vai parar de ser um murmurador. Só assim a gente vai deixar de reclamar. Nós vimos o que o povo de Israel passou no deserto. O quanto aquele povo reclamou, o quanto aquele povo murmurou e as consequências que eles passaram por isso. A pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é essa: a gente quer ser como esse povo? A gente quer ser como esse povo que desagradava a Deus, esse povo que reclamava, esse povo que muitas vezes o Senhor não reconhecia como filho? É esse o povo que a gente quer ser? Não. Pelo menos eu não quero ser esse tipo de cristão. Eu não quero ser esse cristão que o Senhor fala até quando eu vou ter que aguentar. Mas eu quero ser aquele cristão que o Senhor quer perto, que o Senhor não vê a hora de encontrar. E eu espero que você também deseja isso dentro de você. Que o Senhor anseie por escutar a nossa voz. Imagina se a gente aqui na terra reclama. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai começar a procurar os defeitos. A gente vai começar a reclamar dos anjos. Muitas vezes a gente vem cá e reclama do louvor aqui. Será que a gente vai chegar lá no céu e vai reclamar do canto dos anjos? Mas se a gente não perder o nosso hábito de reclamar, talvez a gente não vai chegar nem lá. Então começa a gastar o teu tempo para atrair coisa boa para a tua vida. Começa a gastar o teu tempo, que muitas vezes você usa para reclamar, para atrair Jesus para a tua vida. Muitas vezes você encontra uma pessoa na rua e você reclama. Usa esse tempo para falar do Evangelho para ela. Usa esse tempo para falar do amor de Jesus para ela. E
para de reclamar. Para. Talvez o Senhor já está cansado de ouvir tanta reclamação. Talvez quando você vai orar, em vez de você pedir, em vez de você agradecer, você só reclama. E o Senhor não se agrada disso. Então começa a olhar para dentro de você nesse momento. Começa a olhar para dentro do teu coração. O que será que o Senhor está encontrando nessa noite? Será que Ele está encontrando um coração quebrantado? Um coração que está voltado para Ele? Ou Ele encontra um coração de um reclamador? Ele encontra um coração de um murmurador? Muitas vezes quando a gente reclama da nossa igreja, em vez de reclamar, a gente podia ir lá e oferecer ajuda. Muitas vezes quando a gente reclama do nosso líder, do nosso pastor, a gente podia estar gastando esse tempo para ir lá e falar, eu te ajudo. Mas a gente prefere reclamar do que fazer isso. Que o Senhor possa mudar isso dentro de você nessa noite. Que o Senhor possa trabalhar. Mas para isso Ele precisa encontrar em você liberdade para fazer isso. Ele precisa encontrar um coração que realmente quer ser mudado. Ele precisa encontrar uma pessoa que esteja realmente disposta a mudar de vida. Porque se você não tiver essa decisão dentro de você, você pode vir para cá, você pode trabalhar, o pastor pode trabalhar esse tema, mas se você não resolver realmente mudar de vida, nada vai adiantar. Você continua sendo a mesma pessoa, porque entra pelo um ouvido e sai pelo outro. E não é para isso que o Senhor traz você aqui. Cada um que Ele trouxe hoje aqui é porque Ele precisava falar. Mas para isso a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa ouvir os nossos ouvidos para ouvir. Senão você sai pelaquela porta e você só gastou o teu tempo. E você continua agindo da mesma maneira, você continua agindo da mesma forma. Cristo foi crucificado, foi mutilado, foi traído, e mesmo assim Ele não reclamou. Mesmo assim Ele não murmurou. E muitas vezes a gente não passa um dedinho da unha do que Cristo passou, mas a gente acha do que reclamar. Então que nessa noite o Senhor trabalhe isso no teu coração. Quando a gente for orar, que você realmente venha abrir o teu coração e venha pedir isso. Venha pedir, Senhor, eu não quero mais reclamar, mas eu quero aceitar o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que é o melhor para mim. Eu sei que o Senhor faz da maneira melhor. Eu sei que o Senhor faz muitas vezes diferente do que eu queria, mas eu sei que é do melhor forma, é do melhor jeito. Que a gente possa ser humilde e manso de coração para fazer isso. Reconhecer que o Senhor é melhor do que nós. Reconhecer que Ele sabe mais do que nós. Que a gente possa reconhecer e colocar Ele no lugar de pai e a gente no lugar de filho. Que a gente possa clamar por isso dentro de nós, para que Ele venha fazer o que Ele quiser, e que a gente possa aprender a ser mais gratos. A gratidão é a chave de tudo. Ninguém gosta de uma pessoa que é reclamona, de uma pessoa que reclama de tudo. Então como é que o Senhor vai gostar disso? Que a gente possa começar a olhar para as coisas boas da nossa família, que a gente possa começar a olhar para as coisas boas da nossa casa, que a gente possa começar a olhar para as coisas boas do nosso serviço, e reconhecer isso, e reconhecer que foi Deus que fez. E não importa da maneira que seja, o Senhor escolheu assim. Se você quer mudar, então lute para que isso aconteça, mas que você tenha a honradez de falar, Senhor, que seja da tua maneira, que seja da tua forma e não mais da minha. É isso que o Senhor pede de nós nessa noite. Começa a ser mais grato, começa a confiar mais em mim, começa a entregar a tua vida nas minhas mãos. Porque muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, Senhor, toma conta da minha vida. Mas quando a gente sai da porta para fora, é a gente que toma as nossas decisões. É a gente que fala, é a gente que escolhe as coisas. E não é isso.
Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente precisa começar a buscar nele as respostas. A gente precisa começar a buscar nele as decisões. Somente assim a gente vai aprender a ter uma vida de gratidão. Somente assim a gente vai conseguir agradecer a Cristo por tudo que Ele fez na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está reclamando de barriga cheia. A gente está reclamando tendo um Deus que fez de tudo por nós. Um Deus que nos tirou do fundo do poço. E muitas vezes, se a gente não aprender a ser grato, a gente vai acabar voltando para o fundo daquele poço. E nós não podemos voltar a esse ponto. Nós não podemos voltar a esse ponto de voltar para o fundo do poço. Para isso, começa a agradecer. Começa a agradecer onde Deus te colocou. Começa a agradecer pelo Senhor ter te trazido a essa igreja, pelo Senhor ter te dado o pastor que Ele te deu, pelo Senhor ter te dado a pastora que Ele te deu. É isso que a gente precisa ter dentro do nosso coração. A gratidão é a chave para uma vida feliz. A gratidão é a chave para ter um bom relacionamento com Deus. É somente nisso que a gente vai conseguir ter um bom relacionamento. Então eu pergunto, como é que está a tua relação com Deus? Será que você precisa ser mais grato? Será que você precisa agradecer mais e reclamar menos? Comece a pensar sobre isso nessa noite. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu quero que nesse momento você comece a refletir na tua vida. Quero que você reflita sobre o teu coração, sobre a tua mente. Sobre como tu tem gastado o teu tempo. Sobre como tu tem gastado a tua energia. Se você tem gasto para agradecer, ou você tem gasto para reclamar, ou você tem gasto para murmurar contra Deus. Se você tem realmente aceitado a vontade de Deus para a tua vida. Esse é o momento de você começar a refletir sobre isso. E não importa se muitas vezes isso vai nos doer. Porque quando dói é quando Deus está começando a trabalhar no nosso coração. É quando Deus está começando a trabalhar na nossa mente. Isso não é feio não, igreja. Isso é sinal que a gente está voltando o nosso coração para o Senhor. É sinal de que o Senhor está encontrando liberdade para agir na nossa mente, para agir no nosso coração. Você tem duas escolhas nesse momento. Ou você começa a falar com o Senhor, ou você fica com a tua boca calada e sai daqui da mesma maneira. E talvez você vai chegar na tua casa e vai reclamar da igreja, vai reclamar do culto, vai reclamar do louvor, vai reclamar do teu dia de trabalho, vai reclamar das dificuldades. Ou você vai começar a agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas. Vai agradecer pela tua casa, pela tua família. A decisão está nas tuas mãos. Não sou eu que posso tomar essa decisão, não é o Senhor que pode tomar essa decisão por você. A decisão cabe somente a você escolher isso. Oh Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença nesse momento, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, começa a tocar no coração dos Teus filhos. Começa a tocar, Pai, na mente de cada um que aqui está, Senhor. Nós queremos ter, Pai, a nossa vida transformada por Ti. Então nós sabemos que para isso a gente precisa parar de reclamar, para isso a gente precisa parar de murmurar, Senhor. Mas muitas vezes a gente não está conseguindo fazer isso, Pai. Então nós reconhecemos que somos falhos, que somos fracos e que precisamos da Tua mão sobre a nossa vida. Começa a tocar, Pai, em cada mente nesse momento. Começa a tocar em cada coração em que o Senhor está encontrando liberdade nesse momento.
Mostra, Pai, para os seus filhos. Mostra aquilo tudo que o Senhor já fez. Traz, Pai, na memória agora, Pai, toda a bênção que o Senhor já derramou sobre a casa, toda a bênção que o Senhor já derramou sobre a família, toda a bênção que o Senhor já derramou sobre a casa, sobre a vida, sobre o espiritual, sobre o trabalho, sobre a mente, porque é por essas coisas que nós precisamos ser gratos. Eu te peço, Pai, faz de nós, Pai, verdadeiros filhos, servos, que não reclamam, Pai, mas que glorificam, que agradeçam por ter um Deus tão bom, por ter um Deus misericordioso. Oh, Pai, nós te agradecemos nesse momento, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, porque até que o Senhor não tem desistido de nós, mesmo que muitas vezes a gente é falho, a gente é pecador e nós não merecíamos o Teu amor, mas o Senhor está conosco nesse momento, Jesus. Oh, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pela nossa casa, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja, Senhor. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade. E o Senhor foi bom com a gente e fez isso com nós. Então nós te louvamos, nós te exaltamos nesse momento. E nós reconhecemos que Tu és o Deus soberano deste lugar, que Tu és o Deus que tem liberdade para agir na nossa mente, que o Senhor tem liberdade para agir na nossa família, na nossa vida, e que é o Senhor que sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque muitas vezes a gente pensa com um pensamento ainda errado, ainda do mundo, e a gente sabe que o Senhor quer o melhor para cada um dos Teus filhos, Pai. Por isso nós te louvamos e nós te exaltamos nesse momento, que a gente possa ser diferente daquele povo que murmurava, que reclamava, e possa ser um povo de oração, um povo que é fiel a Ti, um povo que não abala a sua fé por problemas, por dificuldades. Que a gente possa ser o contrário disso, Pai. É isso que a gente te pede, Pai. É isso que a gente te clama nessa noite, Pai. Que a gente possa viver conforme a Tua vontade e que a gente reconheça isso, Senhor. Eu entrego, Pai, cada alma nas Tuas mãos. E eu te peço, Pai, que a Tua vontade venha prevalecer acima de todas as outras, Pai. Tu tens liberdade para agir na nossa vida, Deus. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.